Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma live para tentar, né, a gente aí tentar desenrolar esses nós, desatar esses nós aí que a gente está enfrentando nesse momento de crise da pandemia. E hoje também falar um pouco mais sobre as coisas boas, né? A gente está aí hoje com um convidado que é um cara extremamente entendedor do mundo do vinho, da gastronomia. A gente vai falar um pouco sobre o futuro, né, de toda essa do futuro do mercado de gastronomia, do mercado de eventos, do mercado da enogastronomia, mas assim, a ideia é que também seja um papo bem assim, que a gente vá falar sobre as delícias da gastronomia, né, que não só de problemas, mas também falar sobre as coisas boas, enfim. Vamos tentar agora desse meio para o fim da pandemia, tentar ser um pouco mais positivo, porque até aqui foi dureza. Então, vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. É um prazer receber ele aqui, porque ele é uma figura incrível no nosso mercado. É o Ricardo Castilho, ele é diretor da revista Prazeres da Mesa e também organizador de grandes eventos como Mesa São Paulo, Mesa ao Vivo, enfim, talvez os maiores eventos de gastronomia do Brasil, ele está na ponta. Além disso, ele é um enólogo, trabalha com vinhos, entende pra caramba desse mundo. Então, assim, acho que a gente vai fazer uma bela de uma live para tentar falar um pouquinho sobre esses três mundos aí. Então, vou colocar ele agora ao vivo. Vamos lá. Opa! Opa, e aí, Christian, tudo bem? Oh, excelente ver, cara. A gente tá com essa distância, né? A gente deu uma parada de tudo. Eu tava fazendo a gente se encontrando, Rio, São Paulo e tudo, de repente parou tudo e a gente agora é só por aqui, né? Infelizmente é um momento difícil, mas a gente está superando e essas lives acho que estão brincando, estamos conseguindo fazer com que as pessoas em casa, pelo menos, tenham um pouco mais de atrações, né? Nossa, não, essas lives elas são um bálsamo, né? Um pouquinho de respiro aí nesse momento, que assim, a gente consegue ir aos poucos desatando aos nós, né? A gente sabe que a gente não consegue definir nada agora, né? A gente está num momento que a gente tem ouvido muito, cravar soluções é quase impossível. Mas assim, aos pouquinhos, a gente vai trocando ideia e vai desconstruindo toda essa confusão para ver se a gente encaixa isso um pouquinho melhor lá na frente. Bom, muito bom ver você aqui. A gente vem falando aqui, já falou com chefes, com organizadores de eventos, e ter uma pessoa muito influente como você e que é representante aí do mercado editorial, né, que é excelente, também do mundo do vinho. Seja bem-vindo, prazer receber, de mais uma vez, receber você aqui. E, assim, eu queria... como eu até coloquei lá, né, na comunicação que eu fiz, eu acho legal a gente dividir isso em três momentos, né? Porque eu acho que a gente consegue falar de três capítulos muito importantes na gastronomia, né? Um é, claro, diretamente sobre negócios de restaurantes, né? Como que a gente pode pensar, né, possíveis soluções, né? Sempre aqui com esse cuidado de, pô, não vamos falar, ninguém é dono da verdade, principalmente num momento tão complicado como esse. Em seguida, eu quero entrar um pouco no mundo da enogastronomia, você sendo especialista e conhecendo todo esse mundo, as pessoas que vivem nesse mundo, tentar entender como que vai ficar também esse mercado de gastronomia que até agora eu vi muita live sobre restaurantes, sobre negócios diretos, mas
sobre vinho eu vi muito pouco, eu acho que a sua contribuição vai ser muito boa. E para finalizar, eu acho muito bom também de falar sobre eventos, né? Que você sendo organizador do Mesa São Paulo, que é um evento excelente, além dos outros mesas, né, que a gente está acostumado aí, como é que isso vai ficar daqui para frente? Então, eu não quero falar muito, quero deixar a palavra com o tio agora. O que assim, a gente está começando a ver aberturas, né, um pouquinho. Eu sempre falo que a gente está vivendo parecendo uma máquina do tempo, né? A gente está vendo o Oriente abrindo primeiro, agora começou a Europa, tem dados aqui. A Espanha vai abrir os restaurantes até o fim de junho, a Itália ainda está fechado, vai demorar um pouco, a Alemanha, a Baviera já vai abrir agora no dia 25 de maio, Portugal vai abrir no dia 18. A gente começa a ver esses movimentos de abertura, né, na Europa. Aqui a gente está um mês atrasado, então a gente começa a perceber que isso vai acontecer aqui para meados de junho. Como você está vendo isso aí? Assim, como que você percebe que vai ser essas aberturas aí? Qual é o teu feeling nesse momento agora que a gente vai abrir, né, daqui a um mês e meio? Como é que você está vendo isso aí? Da tua ótica aí, por favor, fica com a palavra. Então, a primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu vi que a coisa era muito séria mesmo, né? Quando a coisa foi chegando, que amigos da Itália, amigos da Espanha, de Portugal foram relatando, e aí que a gente demorou um pouquinho para entrar nessa, eu fui ler um pouco sobre as outras grandes crises, fora as guerras que a gente teve, né? Então, a gente teve a gripe espanhola, por exemplo, que foi um caso talvez muito parecido com esse de agora, e até o nome é espanhol, mas é engraçado que, teoricamente, ela surgiu numa base americana, né? Ela surgiu numa base americana e depois se espalhou. E foi uma coisa, como a gente não tinha a comunicação que a gente tem hoje, se estima que podem ter morrido entre 17 e 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Tá? E aí, no seu Rio de Janeiro, parece, pelos dados históricos, que o Rio de Janeiro foi a cidade mais afetada do Brasil. Né? Era Porto, né? Mas quem tinha Porto, sempre teve os portos. E é a cidade turística brasileira. Turística, então, exato. Onde estavam os turistas. E aí eu estava conversando essa semana, eu tinha lido uma coisa que o jornalista Roberto Gerosa tinha escrito, e ele citava um livro do Rui Castro, que eu não li ainda, que acabou, parece ser lançado, que chama Rui Castro, Metrópole à Beira-Mar. É o Rio moderno dos anos 20. E no livro tem uma coisa bacana que é um alento para a gente, que ele disse que até o final de 19, ali de 18, a peste estava muito forte e o Rio de Janeiro estava um caos. Mas o Carnaval de 1920 foi maravilhoso. Né? Os turistas voltaram, né? Então, aí depois eu fui ver outras tipo da varíola, que a gente acabou com ela, o que foi em 1980, uma coisa muito mais recente até. É impressionante, né? Fomos até longe com ela. O mundo tem históricos, né, de crises dessa natureza, de pestes, e a gente nunca sabe bem ao certo como elas são criadas, como elas se multiplicam. Eu quero acreditar que a gente vai demorar um pouquinho. Acho que esse ano, infelizmente, as coisas vão ser bem difíceis, mesmo com as aberturas sendo graduais. Acho que a gente vai ter um ano aí para pensar, para refletir. Mas eu acho que o ano que vem as coisas já voltam um pouco mais ao normal. É o que a gente tem que acreditar, né? Principalmente para a gente que trabalha com evento, a gente vai ter que tomar vários cuidados e tem que acreditar que uma hora a coisa tem que voltar ao normal. Eu acho que assim, a gente tem se dá muito, a gente vê o pessoal de microbiologia falando sobre a vacina, informações que a gente acaba pegando, dizendo que a vacina é um ano e meio. Isso é o que se fala. Então, assim, enquanto não houver a vacina, a gente vai ter que viver no que a gente também já não aguenta mais ouvir no tal do novo normal, né? E assim, vai ser um período completamente diferente, isso já se sabe, em relação a tudo, e principalmente no mundo da gastronomia. E, assim, todos os nichos, todos os setores vão ter que se adaptar. Estou falando desde os restaurantes até os eventos. Acredito
que em breve, e assim, os eventos talvez vão continuar acontecendo, mas de uma forma que a gente ainda não sabe como, né? A gente, de novo, difícil a gente cravar alguma coisa agora, mas a gente vai tentando, né, buscar algumas saídas. A gente já percebe, né, que enquanto não tem vacina, enquanto a gente não volta para aquele carnaval, que é mais ou menos isso, essa comparação é muito boa, né, porque a gente sabe que um dia o carnaval vai voltar. Será que do ano que vem já vai voltar? Como é que ele volta? A gente já não sabe, mas no momento que a vacina for descoberta e se ela virar uma realidade no nosso meio, a coisa já vai voltar ao que era antes, ao que era fevereiro, né? Eu acho que isso vai acontecer, mas a gente tem que saber como é que a gente vai viver nesse parênteses, né? O que vai acontecer em cada setor dentro desse parênteses. E a gente já começa a tentar entender algumas coisas. A coluna da Alê Forbes, né, que você com certeza conhece, ela essa semana ela escreveu sobre ela entrevistou o Jean George, né, o von Gerstacken, né, eu nunca sei qual é o sobrenome dele, que é um dos maiores restaurantes dos Estados Unidos, que tem um famoso Jean George. E ele assim, ele tem 3 restaurantes na China. E ele já abriu esses restaurantes na China. E o tal do novo normal já começou a acontecer por lá. A gente vê que eles têm... os clientes são avaliados, eles estão com febre antes de entrar. Olha, começa um mundo muito doido. Mas é aquele mundo que a gente vai viver nesse meio tempo aí. Tirar a temperatura do cliente quando ele entra na loja. Os restaurantes vão abrir com 50%, já estão abrindo com 50% da capacidade, né? Então metade do salão está fechado, metade aberto com distribuição de mesas. E o menu, a gente não vai ter mais menu de papel, a não ser que seja um descartável por pessoa. Então a gente começa a desvendar algumas coisas que estão vindo lá do Oriente que vai começar a chegar aqui, né? Por exemplo, lá no restaurante chinês do Jean Georges, ele usa um menu que é no tablet. Não, desculpa, não é no tablet. A pessoa ela vai escanear como é que chama? QR Code? QR Code. Ele vai escanear um QR Code e vai ver o menu no próprio celular. Ele não vai ter contato com nada da casa. Então, isso facilita a transmissão do vírus. Então, a gente começa a ver algumas coisas que começa a surgir por aqui, assim, lá na Europa, no Oriente, vai pegar a Europa e vai chegar aqui. Acho que tudo isso que você falou, os restaurantes vão ter que se adequar, né? A gente vai ter que ter menos mesa, talvez, nesse começo, facilidades do cardápio, até porque eu acho que o cardápio tradicional morreu. Você não vai mais poder ter no cardápio aquela coisa que só tem no Brasil quase, que é peixe, frango, carne e uma massa, sabe? Isso Sim. não existe mais, até porque você tem que conseguir preço, e para você conseguir isso, você vai ter que voltar a fazer uma coisa que os franceses são campeões, que é a cozinha do mercado. Vamos ter que ir para o mercado, ver o que está fresco, vamos ver o que o produtor está te entregando. Então, a gente vai ter que ter uma rastreabilidade do produto, da onde vem aquele produto. Então, a coisa não vai ser só do orgânico, mas saber que o produto vem do produtor pequenininho, daquele produtor do seu lado. Ontem o Lohan fez uma live muito bacana com a gente, uma coisa que ele falou, o que vai ser são os restaurantes locais, sabe? Você vai acabar indo no restaurante do seu bairro, né? Você vai acabar criando esse vínculo, como era antigamente, né? Antigamente, os garçons conheciam todo mundo pelo nome, tinha um médico que te chamava pelo nome, sabia o que você ia beber, o que você ia comer. Então vai ter que voltar a ter um pouco essa relação mais humana, mais pessoal nos restaurantes com os clientes. Isso é fato. Essa volta já vai ter que ser assim. Sim, e principalmente porque eu acredito que vai acontecer esse enxugamento, tanto de salão, de tamanho de espaço, como de estoque mesmo, de cardápio mais curto. É aquilo que você acabou de falar, né? A gente tem essa tradição de cardápios enormes.
Eu acho que isso vai acabar encolhendo e vai acabar fazendo que, naturalmente, a gente volte àqueles restaurantes que a gente de bairro, né? Até porque eu sinto que com esse baque as pessoas começaram, assim, na verdade cai a ficha de muita gente, né? Assim, porque as pessoas estão começando a entender o quanto é importante os pequenos restaurantes. Quanto é importante os pequenos que agora que as pessoas começam a dar mais valor ainda, né? Muito porque esses restaurantes são aqueles que têm mais chance de fechar. Aí a pessoa pensa, caramba, aquele restaurante, putz, eu quase não dava atenção para ele, né? Então eu vejo mais um pouco por isso também, né? Até porque a gente aí tem um conflito que eu acho curioso. Quando a gente fala de hospitalidade, né, a gente tem aquela coisa do amor, né? De você o amor à comida, o amor a receber. E esse amor, ele acaba exigindo o famoso contato, né? Quando você tem a hospitalidade, ela parece que tem como um pré-requisito o contato, né? E o curioso disso tudo é que a gente vai ter que ter hospitalidade sem contato, né? Pelo menos nesse período. Eu acho isso bem curioso. Isso é uma coisa para se pensar. Como tratar a hospitalidade sem contatos, né? Vai ter que ser um aprendizado, porque a grande arte do restaurante é você ser bem recebido. Né? Exato. Os restaurantes que fazem sucesso não são só aqueles que têm uma gastronomia, uma culinária muito boa. São aqueles que sabem receber você. Porque quando você Exatamente. sai para jantar, para almoçar, para ter uma refeição, você quer ter aquele momento de prazer, você quer ter uma diversão completa, né? Então, isso é fundamental. Isso acho que o grande ponto que as brigadas vão ter que ser formadas novamente para fazer isso de uma maneira que seja segura para o cliente. Exatamente. Esse seja talvez a famosa pergunta de US$ 1 milhão, né? Como você transformar um ambiente que ele tinha como objetivo ter o contato da hospitalidade sem esse contato que agora esse quebra-cabeça aí que vai precisar ser montado e assim aí eu já entro num caminho também que virou o novo normal que são os deliveries, né? Que aí que é o grande caminho agora, é o caminho possível nesse momento, mas também ela vai ser por muito tempo o grande caminho. O delivery que já vinha crescendo exponencialmente, agora ela vai dar um boom que a gente não tem nem ideia para onde vai. O próprio, de novo, o Jean Georges está fazendo um delivery lá no Jean Georges e no Mercer Kitchen, que são os dois restaurantes que ele tem lá em Nova York. Ele tem outros, mas esses dois que são de alta gastronomia, ele está começando, isso é muito curioso, ele está começando a fazer delivery de alta gastronomia. Então, até aquela ponta que a gente não imaginava que iria entrar nesse mercado, já está entrando por um dos maiores chefes, donos de restaurantes dos Estados Unidos. E, assim, mas como você está... Aqui em São Paulo começou, viu? O Hotel Emiliano, acho que ele na frente, ele fez uma caixa de delivery assim meio fantástica e em algumas opções vem até com champanhe já. Sabe? É claro que é um hotel com uma classe diferenciada, né? Uma classe mais alta, mas eles já estão fazendo, sabe? Eu vi as embalagens bacanas. Eu acho que isso é que o delivery vai ter que tomar, né? As embalagens, você chegou num ponto muito legal. Tem coisa que viaja bem, tem coisa que não viaja, né? A pizza mesmo tem pizzas e pizzas, né, no delivery. Então e às vezes tem gente que fala, a pizza fica tudo igual no delivery. Eu não acho. Acho que as boas pizzas continuam boas pizzas e as fracas continuam fracas. Então vai ter que ter um estudo esse motoqueiro para chegar para te entregar
chegar na sua casa. Isso que é um grande gargalo que o delivery vai ter que estudar também. Então, eu estava falando, eu acho que a indústria de embalagens vai ter que se reinventar muito. Eu acho que tá muito na mão deles esse jogo agora. Né? Você levantou essa questão, eu acho que isso aí, a startup, eu acho que tinha que ter um bando de gente agora pensando nisso. Material, formas, enfim. Eu sei que o Lilu está fazendo um trabalho muito legal em São Paulo, né? Você conhece o trabalho dele lá, do Mifano? Ele está fazendo umas embalagens muito legais, está fazendo uma experiência. Ele coloca um QR Code, onde a pessoa pode ouvir a playlist do lugar, do restaurante. Então, assim, as embalagens vão ser o diferencial aí também. Estava falando sobre o... Eu perguntei sobre as dark kitchens, né? Que são essas cozinhas que estão bombando já nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem uma muito grande que conversou, inclusive está trabalhando lá com a Pets e tudo. Como é que você vê esse futuro de dark kitchens? Ela você acha que ela vai voar mesmo a partir de agora? Não, eu acho que ela vai acabar. Porque você vai querer saber de onde está vindo a sua comida. Então, a Dark Kitchen, que teoricamente podia ser uma coisa bacana para atingir as pessoas que não têm cozinha, o que elas estão fazendo hoje? Uma mesma pessoa aluga 10 cozinhas e aí ela faz comida japonesa, faz comida brasileira, faz comida mineira. E o que acontece? Pode ter aí uma maior chance de ter infecções ali dentro, de ter alguma coisa que não vai ser bacana. Muito né? curioso isso. Você quer saber de onde vem a sua comida. Se a gente vai querer saber de onde vem o produto, quem plantou, quem colheu algo desse tipo, você vai querer saber quem está fazendo a sua comida. Aí você vai querer saber se o Manuelzinho faz, ao mesmo tempo, comida japonesa, mineira, francesa. Então, eu não acredito nisso. Fora que aqui em São Paulo, pelo menos, elas são muito desorganizadas. Aqui na minha rua, eu tenho a infelicidade de ter uma, e você passa em alguns momentos, tem 100 motoboys ocupando a frente dos prédios, né? Promovendo quase que uma algazarra. Sim. E o controle, pelo que eu passo e que eu vejo, é muito, muito frágil. Não tem um controle bom. Então, sinceramente, eu não acredito no futuro delas. É muito curioso isso, porque a gente vem sempre vindo falar sobre as dark kitchens, o crescimento delas e tudo. E agora você tocou num ponto importantíssimo, né? A origem da comida. Uma vez que você tem uma confusão de restaurantes tudo no mesmo lugar, a confiança que passa para o... Não é boa, né? A confiança que se passa para o consumidor não é bacana. Porque a ideia original era boa. Então, vamos supor, num espaço, eu não tenho cozinha, você não tem cozinha. Então, a gente aluga um espaço, eu vou fazer culinária italiana e você vai fazer culinária brasileira. Então, eu sou especialista em uma, você na outra. O que aconteceu aqui foi que desvirtuaram. Então, o Castilho foi lá, alugou as 10 cozinhas e cada uma eu faço uma coisa. Então, o risco de ter uma contaminação cruzada nisso tudo é muito grande. Sim, sim, você tem um tumulto. Se isso não for muito bem organizado, isso Sim. tende a realmente a ter grandes chances de contaminação mesmo. E a chance da qualidade ir lá para baixo também, de você manipular, você mesmo manipular com uma mesma equipe vários tipos de produto, vários fornecedores e vários motoboys ali ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito doida, né? Fica difícil. Se um restaurante só, para administrar o delivery, ele já tem complicações, né? Antes dessa pandemia, o que eu via como certo, o restaurante ter quem cuida do delivery e quem cuida do salão. Se você misturar as duas coisas, alguma coisa já não ia funcionar muito bem. Sim, excelente. E agora, então, e numa Dark Kitchen, isso é um horror. Tem uma aqui na Avenida Rebouças. Você passa lá e você tem 500 motoboys atrapalhando o trânsito, atrapalhando a vizinhança e fazendo ali toda uma troca, né? E nesse momento de vírus, eu não vejo, sério, não vejo nenhuma preocupação com a higiene local, com nada disso. Então, sinceramente, eu não vejo futuro. Eu acho que isso pode ter funcionado durante um tempinho e depois isso tende a acabar.
Claro, claro. Não, muito, muito bem. Acho que é uma colocação muito, muito pertinente e diferente, porque a gente não estava vindo por esse ângulo, né? A gente entende, o delivery vai aumentar, então bacana, vamos fazer uma dark kitchen que vai atender a demanda. Só que se atender a demanda nessas condições, não dura. Não dura. Ou Ah, se e você repensa vê, isso, né? e olha a saia justa que eu fiz outro dia. Eu dou uma aula no curso da EG, que é uma escola de gastronomia que tem aqui em São Sim, Paulo. E sim. na minha aula eu abordo várias coisas, abordo um pouco da história da gastronomia. E uma das coisas que eu falo é sempre assim: da onde a gente veio, onde estamos e para onde vamos. E aí, claro, fui falar de Dark Kitchen. Aí eu estou falando. Daqui a pouco a mocinha levanta a mão e fala assim: quem montou essa Dark Kitchen fui eu. Eu falei, meu Deus do céu. Cara. A moça que É, montou. é. Só que Mas aí é ela o. falou para mim, aí ela concordou comigo. Ela falou que quando ela montou com essa coisa de cada um comandar um tipo de cozinha e que depois o patrão dela viu que não ia funcionar e pegou as 10 cozinhas para ele, né? Então ela Hum. falou que tinha saído do projeto, mas que eu estava certo naquilo que eu estava falando. E eu falei, pô, bacana, ela que montou tá aqui. Eu podia ter ficado numa saia justa, mas acabou dando certo. Ela te endossou aí, né, a É, tua ideia, né? Não, é porque exatamente, a princípio, é bom, por isso que é bom esses papos, porque cai as fichas, né, cara? Porque, assim, até aqui, eu tinha um pouco essa ideia de que seria talvez uma possibilidade, só que, é claro, eu acho que talvez nesse momento o que mais vai acontecer são os deliveries baseados em restaurantes mesmo, né, separadamente, sem essa quantidade absurda de operações num lugar só, cada um fazendo o teu delivery. E eu acho que, assim, para fechar esse assunto delivery, eu acho que está tudo muito na mão aí da indústria das embalagens. Eu acho que isso vai fazer diferença, porque a gente tem muita gente querendo entregar, mas não entrega porque acredita que a comida não chega bem do outro lado. Eu acho que quem vai resolver isso, de certa forma, é a indústria aí das embalagens, que tem aí um grande job na mão, né? Vamos ver e o que, só, que vai. só para completar esse assunto, você pega outro problema são os aplicativos. Os aplicativos viraram sócios dos restaurantes, porque chegam a cobrar Monopólio, taxas, né? taxas de 27%, sabe? Isso não existe. Não tem, a conta não consegue fechar. Então, se você vende um prato por 100, você vai dar 27 para o aplicativo, tem alguma coisa errada. Ou você vai cobrar do consumidor, né? Ou a conta não fecha. Claro, e você acha que tá aberta a temporada assim de concorrência? Você acha que vai vir concorrência para isso? Porque hoje a gente tem um monopólio velado, assim, não é um monopólio porque a gente tem três ou quatro, mas tudo segue o mesmo caminho. É quase aquela máfiazinha que, né, que se cria, todo mundo cobra 27, todo mundo faz assim, não existe ali um diferencial de custo. Né? Tá todo mundo baseado na mesma caixinha. Você acha que tem espaço aí para essa concorrência chegar firme? Eu acho que vai chegar e vai chegar forte, viu? Com quem foi inteligente. O que acontece? Então, eu monto o aplicativo. Então, eu pego o chefe mais badalado e eu faço um convite para que ele entre no aplicativo e dou uma taxa super especial para ele. Tá? Então, ele entra, eu uso isso como propaganda. Sim, Só que depois de 15 dias, 20 dias, o nome dele vai aparecer lá embaixo. Sempre vai aparecer 15 chefes antes, né? Que é o que eu vou ganhar os 27%, e aquele sim. que eu negociei, que eu vou ganhar 3%, está ali embaixo. Mas quando eu vou vender o meu marketing, eu falo, ó, o fulano está comigo, né? E aí alguns chefes já perceberam isso. Então, eu sempre dou um exemplo aqui em São Paulo, eu pego o que a gente tem de abundância, que são restaurantes italianos e japoneses. E eu falo, entra no aplicativo, você vai listar 30 restaurantes que você nunca ouviu falar na sua vida. E depois, se você jogar na internet para procurar endereço, não existe. Não existe, não Porque eles existe. estão nessas dark kitchens. Dark Kitchens, exato. E aí, o melhor restaurante vai estar lá em 31º. Então, você olhou 30, você não achou nem você não achou nenhum. Você olhou 30 italianos, não achou nenhum.
E é assim que os aplicativos funcionam hoje. Então, eu acho que quando entrarem aplicativos inteligentes, eles verem que isso é um negócio, que o restaurante não pode ser esfolado, sabe? Eu acho que aí eles vão ganhar mercado. Eu já estou vendo algumas iniciativas, pessoas que estão me ligando, conversando. Eu escuto, mas eu não posso botar minha mão no fogo, porque eu não estou tendo aquele contato cara a cara para saber se Claro. realmente o cara está afim de trabalhar junto. Né? Porque o que a gente sempre fala e o que a gente está fazendo muito na revista nesse momento é chamar para trabalhar junto. Ó, vamos juntos sair dessa crise. Né, o setor. Porque se os restaurantes saírem, as importadoras de vinho saírem, se as padarias, se todo mundo sair, eu também saio junto com eles. Sim, Porque é o meu negócio. Né? sim, claro. Então, tem que ter essa coisa de parceria. A gente tem que sair dessa crise com isso muito definido. Olha, a gente tem que ser mais amigo, a gente tem que ser mais parceiro, a gente tem que trabalhar mais em equipe. Sabe? Muito, muito, muito. A gente teve. Não Desculpa. existe o eu sozinho. Sabe? Não existe o eu sozinho. Então, se o setor se unir, se o setor se ajudar, todo mundo sai melhor. Agora, sempre tem os espertinhos que querem ganhar em cima dos restaurantes, dos chefes, e isso é muito ruim. Né? Exato. O que acontece, o que normalmente acontece aqui no Brasil é isso. Você vem o primeiro, aí o segundo vem e tenta imitar o primeiro, só que em vez de melhorar, ele simplesmente copia e não melhora nada. Né? Ele só copia. Você vê que os três grandes entregadores hoje, os três aplicativos hoje, funcionam praticamente da mesma forma, cobram a mesma coisa. Virou ali como se fosse uma mafiazinha e que não tem. Eles viraram um monopólio de três empresas. Né? E assim, putz, cara, a ideia é criar algo que de fato venha para reorganizar, para realinhar as órbitas do planeta, porque a gente está realmente num. Eu vou te dar um exemplo que é muito claro isso. Na década de 90, quando a economia brasileira foi um pouco aberta, que foi a única coisa que o Collor fez de bom, Sim, assim, do meu ponto de vista. Então, o que aconteceu? Chegaram praticamente todos os grandes bancos internacionais do Brasil. Né? Chegou o HSBC, chegou os espanhóis, chegou o Santander e aquele sim, outro. Enfim, Citibank, todo mundo veio para cá. Hoje, quem está aqui? Ninguém. Só o Santander. Porque todo sim. mundo achou que ia vir aqui, que ia ter a concorrência. Não, mas eram cartéis. O Brasil adora um Cartel, cartel. Você foi um belo e, exemplo. Né? e assim, o Santander só ficou aqui porque ele ganhou o Banespa de presente com todos os funcionários públicos amarrados que deviam dinheiro para o banco. Então, aqueles funcionários não podiam abrir outra conta porque estavam devendo lá. Aí, quando o empréstimo ia vencendo, ele mandava um outro empréstimo e você ficou amarrado Ia no banco. rolando. Então, E assim ele está aqui até hoje, só por causa os disso. bancos de fora, o único que ficou foi o Santander. Né? Não, Porque ganhou o exato. Banespa de presente. Então, a gente tem que acabar com esse negócio de ter os monopólios, sabe? Então, os aplicativos, eles entram com essas regras e acham que estão fazendo um grande favor para o restaurante. Não estão. Eles estariam fazendo um favor se negociassem uma taxa justa, uma taxa em cima de venda, por exemplo. O restaurante vende tanto, eu ganho tanto. Faixa. O restaurante vende X a mais, eu ganho tanto. Porque aí seria um negócio bom para os dois lados. Sim, Né? você não sufoca os pequenos, porque o que está acontecendo, isso é o que acontece hoje. Assim, você cobra. E aquilo é ao contrário, né? Provavelmente para os grandes restaurantes eles cobram menos e para os menores eles cobram mais. A balança fica completamente. E nesse momento eles foram mais cruéis ainda, porque quem não tinha delivery e viu o delivery como único recurso nesse momento, eles não estão aceitando. Então, se eu ligar lá e falar assim, olha, o restaurante Castilho quer entrar aí. Ah, não dá, não temos vaga. Então, nem eu tô vendo muito isso acontecer. Eu estou trabalhando num projeto aqui de delivery e estou vendo que está acontecendo muito isso aí que você falou. Eles fecharam. Fecharam, não estão deixando entrar. Então, você vê, sufoca ainda mais o setor. Né? É claro que eles também não têm, talvez, chance de... Enquanto estou falando com você, o iFood está mandando mensagem aqui, mesmo eu tendo desativado, mas está chegando. Olha só. É impressionante. Em vez de ajudar, está tudo conectado, eles conseguem atrapalhar nesse momento. Impressionante.
Mas, enfim. Olha, bacana. Então, acho que a gente falou. A gente abriu esse capítulo, foi bem produtivo em relação ao delivery, a esse futuro novo normal aí, que a gente vai ver nos restaurantes. Agora eu queria entrar num capítulo de vinho. Né? Eu acho que é muito importante, principalmente porque eu não estou ouvindo muito se falar nessa página aí. Você comentou há pouco que tem os restaurantes que já estão enviando aí junto com o delivery, enviando uma champanhe. E assim, existe um negócio muito curioso, né? Porque por mais que estão se consumindo vinho, estamos consumindo vinho. Né? A gente em casa, a gente tem comprado muito vinho, eu tenho consumido muito vinho, eu vejo que as pessoas estão consumindo vinho. Então, a princípio, o consumo de vinho não deve estar caindo tanto. Só que, assim, isso é uma percepção minha, tá? Porque eu quero que você venha me dizer um pouquinho mais sobre isso. Agora, em relação à enogastronomia, a harmonização, aquela coisa toda que a gente tinha nos restaurantes, que agora vai ter que, assim, infelizmente, a gente vai ter que transformar isso num delivery. Como é que você vê isso também? Como é que você está vendo essa parte de enogastronomia acontecendo daqui para frente? Eu vou te contar uma coisa curiosa. Ontem o porteiro me ligou, que tinha chegado uma encomenda minha, e ele falou, só que o senhor tem que vir pegar, porque aqui não está cabendo mais nada. E era uma coisa pequena. Eu falei, pô, esse cara está exagerando, né? Não cabe mais nada. Eu desci e impressionante. Tinha, sem dúvida, umas 15 caixas de vinho. Que loucura. 15 Então, caixas de é vinho, surreal pelo mesmo. menos. Aí, à tarde, eu recebo um link de um amigo dizendo que o consumo, que tem um estudo já que o consumo de vinho cresceu quase 200% em A minha abril, em percepção não relação. está errada, então. Então, o que cresceu? O que acontece? Ao mesmo tempo, esses são vinhos que estão no Brasil ou são vinhos brasileiros. O que acontece é que hoje, com o câmbio disparado, o problema vai ser repor estoque. Tá? O Uhum. vinho ficou muito caro, Muito e caro. como as fronteiras estão fechadas, repor o estoque vai ser muito caro. Né? O vinho está caro lá fora, para nós. Né? Muito. Um Então, euro a sete e pouco. então, nesse momento, quem está com os estoques aqui está muito bem, o crescimento está altíssimo. Os que vendem pela internet, os aplicativos, estão crescendo esses 200% que eu estou te falando, porque as pessoas estão comprando vinho. Né? Eu não sei como vai ser a reposição do estoque, mas, ao mesmo tempo, o que é interessante, que é a grande chance do vinho brasileiro. Sabe? Excelente, muito Se o bom. vinho Uhum. brasileiro dessa vez não fizer nenhuma burrada, souber se organizar, né? Souber distribuir, souber trabalhar com os supermercados, é a grande chance do vinho brasileiro conquistar uma fatia fantástica. Porque se o importado vai estar caro, o brasileiro consegue ter essa competitividade. Tá? Só que a gente já viu esse filme antes e aí o brasileiro quer aumentar o seu preço. Não é o De novo. momento de aumentar o preço, tá? Não é o momento. As pessoas querem vinhos mais baratos. A gente criou um Instagram na Prazeres que chama Calendário do Vinho, onde todo dia sobe um vinho diferente. E os vinhos que estão fazendo sucesso são os vinhos que têm um preço até R$ 60, sabe? Claro. É isso que todo mundo quer, porque todo mundo também está preocupado, está economizando. Claro. Eu fiz uma live com o Galvão Bueno no sábado, e o Galvão está fazendo um negócio bem bacana, que ele colocou os vinhos dele com desconto, né? E ele é um grande produtor de vinho brasileiro, né? Ele Sim, sim, sim. tem a consultoria de um enólogo italiano, então ele faz vinhos na Itália e faz vinho no Brasil. Durante a live, ele teve 100 pedidos de vinho. Caraca, Durante a live. Por quê? sensacional. Primeiro, ele colocou o preço bom. E segundo, 10% da venda ele está destinando a ajudar alguma coisa nesse momento. Ajudar alguma instituição, alguma pessoa que está precisando. Né? Alguma Muito organização. legal, muito legal. Muito Então, legal a isso é muito iniciativa. bacana. Então, o vinho brasileiro, a chance dele é agora. Fazer um trabalho muito bom, fazer um trabalho sério e, enfim, alcançar resultado. Estou te falando, quem tiver vinho importado em estoque e não tiver repassando esse preço para o dólar, para o euro, eu acho que vai conseguir um bom resultado também. Tanto é que Porque tem uma esse hora. número de 200% quase de crescimento.
É lógico. Não, mas é que uma hora vai secar essa fonte, né? E aí que entra os brasileiros, né? Conforme você disse. É, No os momento. restaurantes que forem inteligentes, acho que essa coisa da harmonização que você falou, eles vão ou sugerir já com o prato ali que eles estiverem vendendo algum vinho, né? Acho que o papel do sommelier nesse momento do restaurante é fazer isso, né? Ou Hum, vender o vinho junto, ou sugerir que as pessoas comprem fora, que tenham o vinho em casa, né? Eu acho que essa harmonização tem tudo para continuar em casa, porque se as pessoas têm que ficar mais em casa e estão tomando mais vinho, elas têm que ter a informação. Então elas vão procurar essa informação de como harmonizar. claro, não, é isso. Isso, inclusive, vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo nos aplicativos, né? Você vai chegar lá, no momento em que você tiver um prato. Assim, eu imagino isso, né? Eu não sei se isso. Mas eu acredito que isso seja interessante. Você vai ter um prato lá e a sugestão do vinho, e você pode escolher o prato e o vinho e receber os dois. Isso, eu não sei se isso já acontece, mas eu acredito que ainda não deveria estar acontecendo com frequência, mas que provavelmente vai começar a acontecer, né? Aqui em São Paulo teve já 2 semanas uma importadora de vinhos fez um acordo com um restaurante bacana que é o Jiquitaia e Ah, o Jequitaia. O Jiquitaia fez um cardápio de jantar. Então você pede o cardápio inteiro com entrada, prato e sobremesa e a importadora colocou junto o desconto dos vinhos. Então o restaurante te entrega a comida e a importadora te entrega o vinho. Parece que as 2 semanas que eles fizeram foi uma coisa bem bacana, foi um combinado bom. Ah, isso então, começou, né? Começa a acender luzinha para tudo quanto é lado. Se alguém, as pessoas, elas têm que, de certa forma, repensar tudo muito rápido, né? O Olavo aqui perguntou uma pergunta interessante. Olavo Castanha, como é que vocês acham que será o serviço de vinho? É um serviço que normalmente envolve o sommelier, envolve taças e toda aquela coisa. Como é que isso vai acontecer aí no momento em que você está todo mundo de máscara, você não consegue mais pegar, Você tem uma ideia disso? Isso é uma pergunta do Olavo aqui, que ele me perguntou. Eu acho que as pessoas já estão nos protocolos que eu estou lendo, que estão me enviando de como vai ser, já tem isso, né? A higienização das taças já tem que ser feita e o sommelier vai ter que estar usando máscara, né? Ele Sim. vai ter que abrir o vinho. Eu acho que talvez o ato de servir o vinho, as pessoas vão ter que pegar isso para si. Então, cada um servir para si mesmo. Talvez ele vá Uhum. servir uma dose para ele para ver se o vinho está bacana, né? E depois não Uhum. vai precisar ficar repondo o vinho na sua taça o tempo todo. Eu acho que vai ser meio assim, a garrafa vai ficar na sua mesa. Eu acho que isso vai ser uma das coisas que vão mudar. Por exemplo, a água. Na maioria dos restaurantes, o garçom passa a te servir na água a todo momento. Eu acho que isso também vai parar um pouco. Eu acho que ele vai te colocar a garrafinha na mesa e você faz o seu serviço, né? Acho que ele vai Sim. ter essa distância obrigatória. Isso vai ser meio obrigatório. Então, são novos códigos, né, que começam a surgir por conta, assim, vai todo mundo se adaptando o tempo todo e a cada momento, né? No momento em que isso começar a acontecer, vão surgir novos problemas que vão ter que ser resolvidos. Tudo dentro desse parênteses aí que a gente começou a falar lá no começo, né? Que esse é de 1 ano e meio ou 2. Depois a gente acredita que isso pode começar a voltar normal, né? Depois de uma vacina e tudo. E até porque, né? Aí eu acho que colocar também um parênteses aqui. A gente tem, né, alguém perguntou aqui sobre a importância dos restaurantes pós-epidemia, a cozinha deles. Então, a gente lá no primeiro bloco, a gente falou como é que como, né? Eu sempre digo que a gente está falando de caminhos possíveis, tá? A gente não quer cravar nada, porque seria muita irresponsabilidade sair falando que vai ser assim. A gente está tentando entender, meio nesse mundo nebuloso, como vai ser. Então, assim, a gente está acreditando muito em novas regras né, não só de higienização dos espaços, mas também de distanciamento entre mesas. Isso está muito comum, já acontece lá fora, já começou a acontecer lá na Europa, lá no Oriente, distanciamento de mesas. Então, normalmente,
50% da capacidade, os restaurantes estão começando a trabalhar com 50% da capacidade, e tem um negócio muito curioso, Ricardo, que é o seguinte, tá acontecendo, vai acontecer isso, todo mundo a gente já está ouvindo muito isso, que são os períodos de abertura e clausura, ou abertura e fechamento. Então, a gente vai abrir os restaurantes. E isso eu acho que é um ponto importantíssimo para os donos de restaurantes entenderem também. Você vai abrir. Então, abriu, ficou aberto 1 mês, 2 meses, terceiro mês. Se começar uma curva de crescimento de novo, de contágio, vai ser decretado de uma nova quarentena de 1 mês. Então, o restaurante vai ficar aberto 3 meses, vai fechar 1. Aí vai abrir, ficar mais 2, 3 meses e vai fechar outro. Os restaurantes vão ter que, de certa forma, pensar nisso. Você já deve ter ouvido isso, né, Ricardo? Aí, essa coisa do abre e fecha, né, dos negócios. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser prevista daqui para frente. O restaurante não vai abrir e ficar aberto de novo, definitivamente. Vai existir fechamentos e abertura. E o restaurante vai precisar estar preparado para isso. Tem uma pergunta, o que vocês veem, como vocês veem o movimento de cozinhar em casa, se aventurar e se divertir, preparando suas próprias refeições. Isso é genial, está acontecendo muito. Você vê, inclusive, todos os grandes chefes estão fazendo, né, esse tipo de trabalho, de dar receitas para você cozinhar em casa. Eu acho que isso é mais uma nova onda que vai, né, que, de certa forma, vai contagiar a gente, que é essa coisa de cozinhar. Que ninguém cozinhava. Eu acho que isso já estava acontecendo um pouco, né? Já estava acontecendo. Já era um resgate, né? As pessoas voltarem a cozinhar, até aquela reunião com os amigos, né? E até aquela coisa um pouco que existia muito. Eu lembro muito na minha infância que a gente almoçava na casa da minha avó, do meu avô no domingo, e aí a minha mãe fazia um prato, a minha tia fazia outro prato, né? E elas combinavam, não sei nem de que jeito, porque na época ninguém tinha telefone, e cada um levava o seu prato, uma sobremesa, e a família inteira almoçava no domingo junto. Então, eu acho que isso a gente perdeu um pouco a gente perdeu um pouco o contato com algumas pessoas, aquela coisa, eu estou sem tempo, né? Tem algumas frases que eu não sei se a gente vai voltar a utilizar mais, né? Vamos combinar. A gente combina, me liga, não liga nunca. Então a gente vai dar valor, um pouco a essas coisas, porque a gente está reaprendendo a pensar um pouco mais com o coração, né? A gente está com saudades de algumas pessoas, né? Tem pessoas fazendo falta, tem coisas que a gente gosta de fazer que está fazendo falta. Que nem eu vi no feriado, todo mundo indo para a praia aqui em São Paulo. Achei um absurdo, um trânsito. Eu também quero ir para a praia, eu também tenho todo mundo quer, praia. mas não é hora. Segura um pouquinho. A gente entende que existe. A gente entende que existe essa ânsia louca de ir para, mas assim, é melhor esperar 1, 2 meses agora do que depois ter que esperar mais 3 ou 4. É um investimento. Não adianta. Eu tenho uma avenida perto da minha casa que ela virou uma rua de lazer. Todo mundo correndo, passeando com os filhos. Sabe, tem uma das praças que tem um parquinho, e ontem eu vi um senhor com 2 crianças. Sabe, eu vi com 2 crianças pequenas e todos sem surreal. máscara. Eu fico tudo imaginando o que esse senhor está pensando. O senhor, que é um grupo de risco, com crianças que são grandes vetores, né? É surreal. Pelo que eu vi de longe, a roupa que ele está usando tem um poder aquisitivo. Não é que fala assim, não, é um coitadinho que não tem informação. Que não tem informação, não é. Tem. Só que pega e não está fazendo. Sabe? Então, outro dia eu até escrevi uma coisa que, assim, as pessoas que quando você não tem comando, vira um problema. Né? A gente não tem comando hoje no Brasil. Esse é muito triste, porque se a gente tivesse um comando maior falando, gente, vamos se cuidar, a gente já estaria no outro patamar. A gente já um líder, né? Podemos começar a sair. Alguém perguntou de evento aí.
Então, o evento, a gente comentou um pouco, a gente estamos todo mundo na expectativa Vamos? do que vai ser esse caminho, do que vai mudar, né? A gente também não sabe. Então, a gente faz um evento em São Paulo, por exemplo, que o ano passado passaram 70 mil pessoas. Eu acho que a gente não vai poder ter essas 70 mil pessoas no mesmo modelo que a gente fez. Talvez a gente vai ter que fazer um escalonamento, né, de mais aulas, mais dias, não sei. A gente estamos estudando também, né? E mesmo os eventos que a gente faz fora de São Paulo, que a gente faz aí o Mesa Rio, que o ano passado Sim, foi um sucesso na Cordon Bleu, foi sensacional. são salas muito bem montadas, mas de repente eu não vou poder ter aquela sala cheia. Enfim, os eventos são uma coisa que a gente ainda está esperando. Não teve ninguém, nem lá fora, ainda programando nenhum evento, né? Eu sei que tem um na Espanha que ele se tornou totalmente virtual. Os chefes vão mandar suas palestras por vídeo, vão fazer as lives, ele virou totalmente virtual já, né? Então, eu acho que os eventos são ainda a grande interrogação. Sim. Acho que, não, é porque os eventos, eu acredito que eu tive aqui com o Ronaldo Porto, que é um grande produtor de evento aqui do Rio, que faz na Brasa, faz alguns eventos aqui na Serra, enfim, e a gente estava falando que o eventos vai ser o último a entrar em campo, né? Porque por reunir muita gente, por ter concentração, por partir do princípio, né, de que um evento ele reúne muita gente, logo ele se torna algo, talvez aquele que vai demorar mais para voltar a funcionar. E o legal que, assim, os eventos de gastronomia é que, assim como cozinhar em casa veio com o tempo virando uma realidade, as pessoas foram começando a gostar mais de gastronomia, os eventos foram boa parte da culpa dos eventos de fazer as pessoas quererem cozinhar, porque pelos eventos as pessoas têm lá, né, as receitas feitas por um chefe, né, você tem aqueles palestras e, enfim, o contato, né, normalmente do público diretamente com o chefe, fazendo perguntas diretamente, tudo isso fez com que as pessoas voltassem a gostar de cozinhar. E é uma pena saber que esses eventos agora vão ser enfraquecidos, mas que aí que está. Eu acho que você já levantou uma bola. Muita coisa ainda já começaram a acontecer, mas timidamente, né? Eventos online e tudo. É isso que você está vendo, né? Mais ou menos. eu acho assim, o grande avanço da gastronomia, eu acho que se deve aos eventos. Porque Exatamente. antigamente a gente tinha muita coisa do eixo Rio-São Paulo, e com os eventos a gente conseguiu mostrar um Brasil. A gente conseguiu mostrar, hoje mesmo a gente teve uma live belíssima com o Saulo, que é o chefe lá do Tapajós, né? Uhum. E até pouco tempo ninguém sabia que o Saulo existia, né? Porque a comunicação não era tão Exatamente. fácil como é hoje. Então a gente trazer o Saulo, a gente trazer o Truagô, a gente trazer o Landgraf, a gente trazer o Elia, trazer o Ivo de Minas, o Léo Paixão, mostrar a Manu, tudo isso foi unindo o Brasil, né? Então, os eventos são fundamentais, tanto para a gente difundir os nossos produtos, os nossos ingredientes, né? Até para a gastronomia brasileira crescer. E fora que a gastronomia é uma fonte de turismo muito rica, né? Carol, isso. Voltei. Ele saiu e voltou. Eu acho que é assim, quando cair, é mais fácil você sair, porque a gente Sim. volta depois. Pô, eu não sei até que o ponto vocês me ouviram, mas eu estava falando que nesse momento assim, é muito bom ter uma equipe fantástica como a da Prazeres, que todo mundo está empenhado em procurar coisas diferentes, e procurar como fazer os eventos voltarem de uma maneira segura, né? Então eu tenho uma equipe de marketing que está trabalhando nessas lives, um comercial que está vendendo, um financeiro fazendo conta para a gente se manter também, porque está bem difícil para o meu setor, né? E uma redação fantástica, toda hora está pensando em ideias, né? Então
a gente sabe que quando a gente voltar os eventos, a gente vai voltar de uma maneira que vai ser a mais segura para todo mundo. Isso vai ser uma preocupação nossa a todo momento. Nossa, sensacional. O mês de São Paulo esse ano seria em que mês? Ele está marcado para outubro, 24, 25 e 26 de outubro. Inclusive, a gente está fazendo a venda com 50% de desconto nesse momento, né? Já estamos confirmando alguns participantes. A gente acredita que em outubro a gente vai conseguir fazer o evento aqui em pé. A gente acha que até antes, tá? A gente acha que até vamos fazer o Mesa Rio talvez em setembro, o Mesa Minas. A gente está trabalhando com essa expectativa, né? Não, isso é muito bom. A gente acredita que, por mais duro que seja no teu comando central, o que a maioria dos governadores fez foi muito útil para a gente sair dessa forte e daqui a pouco voltar ao normal. Acho que em setembro a gente consegue ter evento, sim, no Brasil. Que bom. Isso é uma boa notícia que eu estou ouvindo, né? É bom ouvir isso de você, porque você é um cara que está lá na frente tentando desvendar isso tudo. E aí a gente sabe que, assim, maio não existe mais, a gente está achando que em junho, lá do meio para o fim, algumas coisas vão começar a acontecer devagarinho, mas que provavelmente tudo volta a funcionar com mais, né, velocidade em julho, para agosto. Mas quando chegar setembro, a gente acredita, né, pelo que se vê dos outros países, né, que ficaram aí 50, 60 dias fechados, a gente vai provavelmente já lá para setembro já está bem encaminhado. Agora é isso que você falou, eu acho que a gente não tem um líder, né, alguém que guia o país, a gente está, graças a Deus, ainda temos governadores que estão conseguindo empurrar, de certa forma, manter com força, né, toda essa quarentena. E eu acho que a gente, apesar de tudo, a gente vai ter aí uma volta muito lenta, mas que assim, bem positiva. A gente vai ter que contar, assim, tentar juntar os caquinhos, né, para tentar renascer. A gente vai ter muita casa, muito restaurante fechando, né, alguns já fecharam. A gente vai abrir, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui hoje, abrir de forma completamente diferente. A gente aqui já falou também sobre como vai ser mais ou menos esses caminhos. Eu nunca quero cravar nada, eu quero sempre deixar tudo um pouco aberto, porque ninguém tem dono da verdade nenhuma. A gente está aqui só trocando uma prosa, né, Ricardo? Mas eu acho que assim, a gente tem uns vilões na sociedade brasileira, e esses vilões eles têm que acordar um pouco. Você pega o primeiro vilão, são os bancos, né? Os bancos não estão, infelizmente, por mais propaganda que eles façam, eles não estão dando crédito para ninguém. Muito bom você tocar nesse assunto. Plano de saúde. Ontem eu vi uma doação de um plano de saúde doando não sei quantos milhões para os hospitais públicos do Rio de Janeiro. Eu falei, é claro, porque aí ele tira da responsabilidade dele e fala, eu estou doando, vai para lá. Ó. Claro. Quero aqui. Né? Então é muito fácil. Você pega a telefonia, toda hora a gente recebe, olha, o sinal tá ruim, porque não tem o investimento que eles tinham que ter feito. Agora? Ter feito investimento e não fizeram. Então, agora que está todo mundo usando mais a internet, é claro que o sistema ia cair um pouco. Aí você pega, eu não consegui confirmar, mas me disseram que hoje, em alguns estados, teve corte de água e luz, que as empresas foram e cortaram por falta de pagamento, sabe? Então, eu fico me perguntando, os vilões são os mesmos. Os vilões são os mesmos. Acho ótimo essa frase, não mudou nada. O banco te entrega um péssimo serviço, as telefônicas te entregam um péssimo serviço, e o pessoal acha que é lindo. Não é. A gente tem que tomar um cuidado quando fala fulano está doando tanto. Está doando, tem que ver o porquê dessa doação até. O que tem por trás disso aí, né, cara? Infelizmente. Infelizmente, a gente não é igual aos Estados Unidos, onde lá as grandes empresas, os grandes empresários fazem suas doações sem querer nada em troca, né? Aqui sempre a gente tem que olhar com viés assim para ver o que está errado, né? O que tem por trás disso,
né? Eu O acho próprio engraçado. governo, o próprio governo americano, né, assim, falando um pouco do que aconteceu já, né, aquele 2 meses, um mês atrás, né, o próprio governo americano conseguiu, de certa forma, por mais que eu venho lendo lá, né, o Tom Colik, eu vejo um pessoal lá dos Estados Unidos, de certa forma, achando ruim a solução americana. Eles colocaram lá os 2 trilhões de dólares. O que eles fizeram lá? Né? Eles pegaram mais ou menos o que fizeram por aqui, de certa forma, mas assim, a ideia era que você pegasse um empréstimo e se você não demitisse ninguém em 3 meses, esse empréstimo morreria. Você não precisava pagar esse empréstimo. Então, assim, essa foi uma solução, de certa forma, inteligente. Só que os próprios donos dos restaurantes estão começando a achar assim, poxa, eu não vou conseguir segurar os meus empregados. Eu vou ter que demitir. Logo, eu demitindo os empregados, eu vou ter que pagar aquele empréstimo. Então, acabou sendo um tiro no pé, né? Assim, quem pegou esse empréstimo acabou não se dando muito bem. Mas, o pior que seja esse plano, ainda é muito melhor do que o que a gente teve aqui, que não foi praticamente nada. A gente não teve nenhum. O governo aqui, de certa forma, tentou fazer, mas a coisa não andou. Assim, o próprio os benefícios sendo distribuídos aí para o Ontem, povo não chega no bolso. Eu tenho aqui amigos, eu tenho o meu porteiro, um pessoal aqui que a família dele e de outras pessoas que não conseguem receber o dinheiro que até agora. Então, assim, está não, tudo muito. mas é tão óbvio algumas coisas. Por exemplo, você me diz, a Caixa Econômica tem o cadastro do Bolsa Família já. Por que que pelo menos para o Bolsa Família só não fizeram um depósito na conta deles? Na Não, hora, fizeram esse povo todo ir para o banco. Sabe, isso é meio proposital, porque aí ele uma hora pode falar assim, ó, oh, tá vendo? Eu falei que ia dar um caos. que exato, Eu avisei que ia tudo é ter o assim. caos. É óbvio que vai ter o caos. Se tiver um monte de desempregado, as pessoas passando fome, é claro que gera um caos. As pessoas vão procurar o que comer, né? Então é isso. Ontem um gerente de banco, ele me ligou e falou que tinha uma oferta linda para mim, que ele tinha me liberado X mil reais. Dá Eu vontade de falei, pô, chorar, que né, cara? bacana, para você pagar em X vezes. Eu falei, que legal. E qual a taxa? 8,64. Claro, vai 8, ser diferente, não vai ser diferente. sabe? Não vai 8,64. ser diferente. Aí eu só Eu vi, perguntei para ele, eu falei, você pegaria? Você tá me ligando? Você pegaria para você? Aí ele falou, tenho que confessar que não. Eu falei, não, obrigado, era só o que eu queria ouvir. não, e aí você vê empresas, restaurantes, eu tenho clientes, eu vejo ao meu lado os restaurantes ten- tentando, assim, eles são tentados a ir buscar os empréstimos, linhas de crédito nos bancos, e a taxa é essa aí. Como é que um restaurante que está à beira de quebrar, sabe? O governo não ajuda, o banco tão pouco. Então, assim, é isso que você falou, né? Não, as instituições não estão ajudando e provavelmente não vão ajudar. O que a gente vai ter que fazer é a própria. E, de novo, eu acho que você falou um negócio muito legal e que eu venho também falando muito sobre isso, é a formação dessa comunidade, né? Cada setor vai ter que se abraçar, né? E não vai ser diferente no setor da gastronomia, dos restaurantes. Eu acho que um abraçando o outro mesmo, um tentando se salvar, igual no avião, né? Se salva primeiro, depois tenta salvar o outro. Eu acho que vai ter que ser um pouco assim. Nós nos salvamos, nós nos salvando um ao outro, porque se depender das instituições e do governo, a gente acreditava que poderia. Né? Porque não, porque nos Estados Unidos fizeram, porque na Europa estão fazendo, mas aqui, cara, não dá. Eu acho que o recado é esse. Eu acho que cada um. Eu acho que esse tipo de essa conversa que a gente tem, né, o tempo todo, as lives acontecendo, quanta coisa nova, quanta ideia nova eu estou aprendendo e tentando passar para frente também. Então, eu acho que a solução vai nascer daí. Vai nascer daí. Levantando questões, respondendo, falando e sem depender de ninguém. A gente não vai poder depender. Não, acho Embora que fosse obrigação deles, a gente paga imposto a vida inteira, é igual seguro, você paga o seguro a vida inteira. Na hora que você vai usar o seguro, ele vai cheio lá de cláusulas dizendo que você não pode usar. É mais ou menos a mesma coisa.
Mas eu acho que você pegou no ponto. A gente é que vai ter que tentar essa mudança, porque a gente não vai contar com ninguém, não. Não adianta. É um dando a mão pro outro e falar, vamos sair junto e ter ideia, sabe? E nesse Exato. momento, acho que compartilhamentais, sabe? Você teve uma ideia, fazer uma coisa, você Perfeito. poder compartilhar com seu amigo, encarar como menos concorrente nesse momento, né? Perfeito. Bacana. Bom, Ricardo, nossa, eu não tenho como dizer, te agradecer, esse papo maravilhoso, Imagina. maravilhoso. Acho que a gente conseguiu, é aquilo, desatou alguns nozinhos aí nessa confusão toda, ideias aí que a gente ouviu sobre delivery, sobre o futuro do delivery, sobre o futuro do vinho, o futuro dos eventos. Eu acho que a gente tem que seguir. Eu vi aqui, vamos em frente, vamos juntos. É exatamente isso, né? A gente seguir junto, nação sem líder, é exatamente o que a gente é, né? Hoje a gente está com esse problema aí que a gente e por isso a gente tem que estar todo mundo junto. A gente teve a gastronomia sempre foi um pouquinho, teve as suas panelinhas, né? Na verdade não é diferente nos outros setores. Trabalhei na propaganda, jornalismo, tudo tem as suas panelas. Mas eu acho que é hora dessas panelas caírem um pouco, né? Um poder abraçar o outro e tentar sair dessas juntos, juntos mesmo. Eu Eu acho agradeço que muito você aqui, cara. E vamos. não, Mas me fala bacana. Acho aí. que é hora da gente valorizar os pequenos produtores, sabe? Comprar daquela pessoa que produz com carinho, que tem um amor pela terra. A gente lê mais as embalagens dos produtos para ver o que a gente está comprando. Tá? A gente tem que dizer um não para essas grandes indústrias que querem empurrar para a gente qualquer coisa, sabe? Às vezes você compra, eu sempre falo dos embutidos, comprar uma salsicha no Brasil é quase algo criminoso, É porque a hora que você inacreditável. vai ver a embalagem, não são só os conservantes, você compra, tem de tudo ali, né? Pode ter até pena, pode ter resto de ave, pode ter tudo numa salsicha, sabe? E às vezes as pessoas não sabem. Você vai comprar um iogurte grego que você pensa que é fresco, que é natural, e é uma coisa cheia de química também. Então é hora da gente pensar nisso, Não pensar é? no que a gente está consumindo, pensar no futuro do Brasil, porque isso que está acontecendo agora é um pouco esse recado da natureza também, sabe? A gente tem que valorizar um pouco mais a natureza, comprar de quem produz, de saber toda a cadeia ali. Eu acho que esse é um grande caminho e os restaurantes que forem por aí são os que vão fazer sucesso. Obrigado. Prazer Obrigado. aceitar o seu convite, querido. Maravilha, vamos junto. Eu vi aqui uma galera achando super bacana. Obrigado. Dicas da Clau, ótimo. Obrigado aqui pelo elogio. Todo mundo que esteve aqui nessa live. Eu tenho Eu vi feito. aqui, ó. Eu Ah, vi aqui com o Bruno Duarte, não sei se você conhece, é um chefe aí do Rio de Janeiro. sim, sim, Sim. claro. Aham. Então, eu até no sábado eu conversei com ele, porque eu vi que ele tá num restaurante, pode falar o nome? Acho que Pô, por é. favor, Pode. Então, sempre. não Aham. sei se eu vou falar errado, é Camarões o nome do restaurante, e ele está usando umas embalagens muito interessantes. Acho que você pode Boa, trocar uma Bruno. figurinha com ele, porque Vamos. é uma Aham. coisa que ele desenvolveu, que as embalagens são sustentáveis também. Então, eu acho que assim é um chefe que já está fazendo um trabalho bacana aí. Né? Acho que a gente tem que olhar isso com carinho. Boa, boa, boa. Que legal. Muito feliz, muito obrigado mais uma vez e vamos seguir em frente juntos. Eu vou botar essa live lá no meu canal do YouTube, do Hug the Food. Bacana. Eu vou tentar botar aqui no IGTV, mas o IGTV é sempre um pouco mais complicado de subir. Eu vou tentar fazer, mas vai estar lá no canal do YouTube meu, no Hug the Food. E vou seguir, a gente vai seguir aí. Ricardo, a gente pode falar isso de repente daqui a uns 2 meses, para ver o que aconteceu de tudo que a gente falou, se concretizou ou não. E a gente vai falando. E Vamos combinar isso aí para ver se a gente acertou alguma coisa. acertou, exato. Se é para acertar o placar do jogo. E, Bacana. e espero poder estar em setembro, no Mesa Rio, em outubro, aí em São Paulo. Vamos fazer de tudo para estar tudo junto e funcionando.
Tá bom? Bacana, querido. Obrigado Pelo convite. valeu. Foi um grande prazer estar com vocês. Foi um grande prazer. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Saúde. Tchau, tchau. E se cuidem, hein? Põe a Isso. máscara. Isso. E não saiam de casa, pô. Tchau. Tchau. Valeu.